O que mais me impressiona, o que mais me deixa abalada assim em tudo isso que tá acontecendo é que é impressionante como as pessoas estão fingindo que nada está acontecendo. Tem muita gente que foi criada na igreja que sabe essa velha história, que conhece essa velha história, que achava que Jesus não ia voltar, que achava que as coisas não iam piorar, que achava que o mundo é perfeito, maravilhoso, dos ursinhos carinhosos, que a gente pode sim, para sempre, eternamente, fazer tudo que a gente quer. Não é assim. Isso é engano. Isso é engano. Jesus está voltando. Jesus está voltando e tudo neste mundo e neste universo, tudo que vocês conhecem, tudo que vocês acham que sabem, toda a sabedoria humana será abalada. Sem se preocupar com o real motivo, sem se preocupar com a nossa população, com as nossas crianças. E as nossas igrejas? O que as nossas igrejas precisam fazer, gente? A gente precisa botar o joelho no chão. Muito mais do que quando ia eleger o Lula ou o Bolsonaro. Agora é necessário. A gente precisa botar o nosso joelho no chão. A gente precisa orar sem cessar. Assim, você que está me assistindo, se você é cristã, eu peço para você botar o seu joelho no chão. Não ignora o que está acontecendo agora. São os sinais do fim dos tempos, e você precisa preparar. Você precisa preparar a sua casa, você precisa preparar os seus filhos para encontrar com o Senhor. Você precisa orar pelo seu marido, porque se o seu marido não conhece a Deus, você precisa testemunho para o seu marido. Conversa com o seu marido, aproveita que os noticiários só falam disso e fala para o seu marido, fala para sua esposa, se você conhece a palavra do Senhor. Viu? Lembra que eu tinha te falado? Lembra que eu falei pra você pra gente ir pra uma igreja? É porque Jesus tá voltando. Jesus tá voltando, e quando ele voltar, ele não vai mais voltar pra salvar o mundo, ele vai voltar pra julgar o mundo. Porque o mundo inteiro vai reconhecer e vai saber que Deus, Jesus Cristo, é o único Senhor. É o único Senhor. Todo esse mundo e a estrutura desse mundo serão abalados. O mundo e o universo serão abalados. Então vai ser coisa que muitas pessoas vão desmaiar de tanto pavor, de tanto terror. Então não tenha medo de falar a verdade, não tenha medo de pregar Jesus Cristo. Não tenha medo. Se você crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida, se você já pediu para Ele colocar o seu nome no livro da vida, se você em algum momento teve uma recaída, se você já pecou, se você está em promiscuidade, ainda há tempo. Ainda há tempo. Busque ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E tudo caminha para um ápice, para um declínio, para um fim. Tudo acaba para um fim. Até cientistas já estão dizendo que o mundo, o universo e toda a imensidão que nós conhecemos, de tudo que existe na Terra e fora da Terra, no universo, está caminhando para um fim. Eu só quero te pedir, se você está me escutando, se você já tem Jesus no seu coração, se você já crê no Senhor Deus, eu te convido hoje a orar pelo Irã, a orar por Israel, a orar pelo Oriente Médio e ajoelhar, colocar os seus joelhos no chão durante a noite, durante a madrugada, a partir da 1, a partir das 2, a partir das 3, a partir da meia-noite, que o horário que for, para pedir por nós, para pedir pelos brasileiros, para pedir pelo Brasil, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor derrame graça, para que o Senhor se revele para as pessoas que ainda não creem no nome dele. Porque eu não sei o que você vai pensar se você for pro céu, porque você crê no Senhor. Se você for pro céu e você olhar ao redor e você não ver seu pai, sua mãe, seu marido, seus filhos, sabe? Tipo, sei lá. Meu nome é Sandy.
sou casada, sou mãe de 3 filhos. Eu sou cristã, sou da Batista, da Igreja Batista de Vila Aeroporto. Eu amo a minha igreja, eu amo a Jesus, amo o Senhor. Eu tô sentindo uma necessidade enorme de orar pelas famílias que estão perdendo seus filhos, estão perdendo os pais, estão perdendo as mães, pessoas que estão passando por esse momento lá dentro dos países afetados, que estão vivendo em escombros, que não tem aonde viver, não tem aonde morar, e pessoas que estão completamente perdidas. O mundo hoje está perdido, o mundo está muito caótico. E esses são os sinais dos fins dos tempos. Só que a gente não pode esquecer do anticristo. O anticristo vai enganar, se puder, até os escolhidos. Então, meu irmão, então, minha irmã, firme o seu pé na rocha. Se você tá no caminho largo, volta pro caminho estreito. Volta pro caminho estreito. Não sei como que você vai descobrir o caminho de volta, mas chama Jesus pra te guiar. Chama o Espírito Santo para te guiar. Volta pro Senhor, volta pros caminhos do Senhor. Porque se as coisas não piorarem, se as coisas não piorarem, não existe retorno, não existe forma de melhorar. Não existe forma de melhorar. A única forma disso aqui ficar melhor, das coisas melhorarem, é no céu. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Isso aqui é um parênteses dentro da eternidade. Você tem que entender que a eternidade você vai passar ou ao lado de Jesus, ou você vai passar muito distante dele. Pra ninguém falar que eu tô ficando maluca, aqui é das palavras do próprio Jesus. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Em que tudo isso vai acontecer? Nem os anjos do céu, nem o filho, somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho, moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem-se disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até outro. Aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, aqueles que entregaram a vida para o Senhor Jesus, aqueles que entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus, acreditaram que ele veio ao mundo para morrer por todo aquele que nele crê, para que creia, seja salvo, seja liberto do pecado e que viva com ele eternamente na glória. Pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim.